O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, Santo Irineu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Caros católicos, hoje, no Evangelho de São Lucas, vem nos falar exatamente de uma vida interior e de uma vida exterior. O interior da gente, para entendermos o Evangelho, esse fariseu, a gente não consegue, no início do texto, não é possível entender se o fariseu convidou Jesus pela pregação, pelas curas, e o convidou para ir à sua casa. Quais as motivações interior e exterior que o convidou? Mas sabemos de uma coisa: Jesus, ele gosta e quer de uma vida interior. Essa vida interior revela a nossa aproximação de Deus, como Deus é, e não como nós entendemos e sabemos dele. Sabemos que hoje, cada vez mais, as pessoas estão mais afetivas. Então, às vezes, uma coisa pequena transforma-se numa coisa grandiosa. Algo que é bem corriqueiro para nós, para algumas pessoas já é algo grandioso. Faltou um abraço, um parabéns no aniversário, ou não foi em algum lugar. Para algumas pessoas isso dói, machuca muito e muito. Revela um excesso de amor próprio. Então parece que as suas feridas é grandiosa do que a outra ferida do outro. E isso, o que é externo, traz para o interno. Então guarda as coisas, rancores, mágoas, ressentimentos, traumas. E geralmente hoje não se enfrenta a realidade, se foge para exatamente buscar outras coisas para ficar lá guardadinho e não enfrentar. Por que disse isso? Que uma vida interior de oração, de entrega a Deus, purifica, limpa esse interior, que a gente às vezes não tem acesso, mas pelo Espírito Santo há um acesso em nós, de acordo com o que nós permitimos.
Então ele tem acesso ao coração, à alma, e nosso Senhor vai trabalhando como um fermento na massa, invisivelmente, que a graça é invisível, vai tirando isso. E aí, como uma árvore, nós vamos frutificando nas virtudes, deixando os pecados e vivendo uma vida de graça. O que o fariseu ficou admirado com Jesus? Ficou admirado pelas curas? Não. Ficou admirado pela unção que ele pregava? Não. Ficou admirado pela convivência de Jesus com os pobres, com os pecadores? Não. Ficou admirado pela multiplicação dos pães? Não. Ficou admirado por um gesto ritual, religioso dos judeus, de lavar as mãos e lavar os pés antes da refeição. É um gesto exterior e não é um gesto interior. Na hora da missa, o padre diz assim: lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai dos meus pecados na missa. Então não é um gesto de lavar a mão, é um gesto de uma oração interior para que o padre peça a Deus Pai para que as infidelidades, as faltas dele sejam tiradas, para ele ser instrumento de Deus, persona Christi, para celebrar a Eucaristia. É um gesto ritual exterior que revela o interior. E Jesus faz isso. O óleo do crisma é um gesto material que tem um efeito na alma. Comunhão. Jesus utilizou-se do pão sem fermento, para ali está a presença real espiritualmente. Você comunga o físico, mas tem um efeito na alma. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, com tanta coisa para admirar, eles admiraram por que Jesus não lava as mãos. Do que você admira com Jesus? Então, foi retirado de Jesus a unção, o poder de Deus, a majestade, a onipotência de Deus, a grandiosidade de Deus, para eu observar isso. Você já foi vítima disso já? As pessoas, um dia, não está bem, disse alguma coisa, falou alguma coisa, vestiu alguma coisa que alguém não gostou. Aí ele pegou aquilo que é pequenininho e a sua história, os seus frutos, é bem maior. Pegou aquilo ali e transformou-se no todo. E aquilo é bem particular. Trouxe para o universal. Então caracterizou você por aquilo. As pessoas hoje, elas são assim. A cultura do cancelamento, a cultura do ódio, pega um negócio pequeno, transforma num grande. Você já foi rotulado. Ele é mal-humorada, ele é mal-humorado, ele é chato, ela não é chata. Aí, olha como que funciona. Alguém fez uma experiência negativa de uma coisa pequena com você. Aí ela pega, leva para outra. Queria tanto contar uma coisa para você, mas não vou falar não. Acho melhor não falar, né? Ah, não, deixa quieto. Mas fala, já que você começou, fala. Aquele dia, naquela hora, aquela pessoa falou isso. Eu achei um absurdo. Como que pode? Ela é tão da igreja. Olha, o padre disse isso. Olha, o ministro disse. Eu acho um absurdo. Pegou uma coisa pequena, levou para outra,
e transformou muito grande. Lembra das dores interiores que eu disse? Aí ela já tem uma dor pequena, cresceu maior o interior. Aí ela vai perpetuando isso, uma coisa pequena. Aí você diz assim para a pessoa, enfrenta, conversa com a outra. Aí eu não. Não, pede perdão. Não, eu vou me humilhar? O fariseu ficou admirado. Com tanta coisa para admirar Jesus, ele não lavou a mão. Com tantas coisas, com a sua majestade, com o seu poder da encarnação, as curas, ele não lavou a mão. O gesto ritual. Aí Jesus fala do interior. Você se lava a mão, mas o coração tem roubos e assassinatos, maldades. Não é de fora que entra. Por isso que algumas pessoas voltam lá no passado. Ai, os meus traumas, quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Tudo justifica no passado? Não. E hoje? E a sua experiência com Deus? E a sua luta com isso? Lutar contra a depressão, lutar contra a ansiedade. Você vai lutando, porque cada dia Deus dá uma oportunidade para você enxergar a vida e enxergá-lo de maneira diferente. Então, uma vida interior de oração. Não é uma vida exterior. A gente já caiu tanto do cavalo que a gente tem ideias e coloca rótulos nas pessoas. E quando vamos ver, aquela pessoa não é nada disso. Porque olhou Jesus parcialmente. Então, a graça não entrou. A alegria do Evangelho não entrou. Por quê? Jesus constata naquele fariseu a avareza. Aí Jesus vai dar a receita para nós. Antes dai do que vós possuís, tudo ficará puro para vós. Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Jesus identificou uma avareza. Quem é avarento de dinheiro é avarento de sentimentos. Então, não pode dar ao outro e não pode dar a Jesus a sua vida. Perdeu a oportunidade de fazer uma experiência com Jesus como Jesus é, e não uma experiência porque eu acho, eu entendi, eu compreendi. A avareza de não se entregar a Deus. Paulo, na primeira leitura, nos apresenta um texto muito bonito de São Paulo aos Romanos. Não é pela minha inteligência, não é pela minha eloquência nas palavras, eu entendi que a força salvadora de Deus é o Evangelho. Que ele está falando da pregação dos judeus e dos gregos. É o Evangelho que tem o efeito, não parcial, mas total em nossa vida. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. A adesão a Cristo se dá pela fé. E a fé, uma vida interior. Quem tem vida exterior? Só fala daqui, da terra. Só tem uma perspectiva a partir da ciência, da comprovação científica. Aí pega autores humanos para exatamente corroborar com as ideias humanas. Não tem vida sobrenatural, não tem vida interior.
não lê a Sagrada Escritura, não participa dos sacramentos, então a metade das pessoas viram bicho. É a fé. O justo vive pela fé. A ira de Deus se revela do alto contra a impiedade, contra o homem impiedoso, aquele que não aceita aquilo que vem de Deus. Portanto, trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quando eu não coloco o Criador no centro, eu adoro a criatura. Quando eu não tenho uma vida interior, o que eu faço? Eu coloco o dinheiro. Quando eu não tenho vida interior, eu coloco pessoas. Quando eu não tenho vida interior, eu vou fazer uma discussão, um escândalo, porque alguém retirou alguma coisa que gosto. Pequena. Mas aí eu não me escandalizo quando alguém me rouba a paz, quando rouba a minha dignidade, quando me rouba Jesus. Paulo está dizendo aqui, as paixões do seu coração te deixam impuro, e as paixões impuras da alma desordem ao teu corpo. A desordem interior demonstra exteriormente o agito, a raiva, a ira. Uma pessoa que não tem vida interior, ela tem ira grandiosa. Quando tem vida interior, é mais paciente, prudente, espera. Por quê? Eu não coloco a criatura no lugar do Criador. Eu amo mais a Deus soberano do que a mim mesmo e a outra pessoa. Irmãos, admire Jesus por quem Ele é, não o que alguém falou de Jesus. O Paulo vai dizer da verdade. A verdade é o Evangelho, é o próprio Jesus, é a Sagrada Escritura, é a Eucaristia. E a verdade você recebeu no batismo. Precisa você buscar e desejar. Um aspecto importante que a gente deixa de lado é o estudo da doutrina e da fé. Quanto mais você conhece, mais você ama. Santo Inácio. Santo Inácio, isso mesmo, de Antioquia, nos falava muito sobre o combate às heresias, às mentiras, para ficar com a verdade. Fez muitos escritos sobre a Eucaristia e os sacramentos. Numa era de perseguição, morreu mártir. Não se apegue à sua vida, à vida de Deus. Não se ame muito. Tem gente que se ama muito a si. Ame mais a Deus. Você veio a este mundo para amá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.